Muitos brasileiros passam a vida sem ter acesso a um direito básico e fundamental, saber ler e escrever. O Brasil tem hoje mais de 14 milhões de analfabetos, quase 10% da população. Mas a ação vai mostrar hoje um trabalho que está ajudando a mudar essa realidade no país todo. Você vai conhecer o MOVA, o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, e a história do seu criador, o educador Paulo Freire. As salas são montadas em qualquer espaço comunitário. Educador e educando trocam experiências. Que ninguém sabe mais do que ninguém. Nós temos conhecimentos diferentes. O aprendizado vai além de ler e escrever. O aprendizado de saber que você é cidadão, que você tem os seus direitos, que você tem os seus deveres e que você pode lutar por isso. A educação humanizada caminha junto com a geração de renda. Os saberes populares ganham mais valor. O projeto Memória Paulo Freire reúne a obra do brasileiro que propôs um jeito diferente de ensinar. Há 20 anos nasceu aqui em São Paulo o Instituto Paulo Freire, reunindo educadores e pensadores empenhados em dar continuidade e levar pelo Brasil todo a luta pela educação e pelo desenvolvimento humano. Todo esse pessoal aqui está trabalhando na pesquisa e na organização de todo o acervo do Instituto e também do acervo pessoal de Paulo Freire, para deixar esse conhecimento ao alcance do público, ao alcance da sociedade, mas é uma vida inteira de história, é muita responsabilidade, além Muita responsabilidade. Mas é prazeroso também. Demais. Quanto vocês têm de material aqui para trabalhar? Olha, a gente tem que trabalhar com 50 mil páginas de texto, 200 vídeos que dão mais ou menos 300 horas de gravação, 200 cassetes e 3 mil fotos. Muita coisa. Muita coisa. Muito trabalho. É. São documentos, fotos, falas marcantes de um dos maiores educadores do século XX. O Paulo Freire, sobretudo, repetiu várias vezes que a gente não o repetisse, mas que a gente o reinventasse, né, o criticasse. O que eu tenho tentado fazer ao longo de minha vida é exatamente uma reflexão, uma espécie assim de filosofar sobre a educação e não apenas um método de alfabetizar. Paulo Freire ganhou notoriedade na década de 60, quando alfabetizou 300 cortadores de cana em apenas 45 dias, na cidade de Angicos, interior do Rio Grande do Norte. O feito abriu caminhos para o reconhecimento de uma nova maneira de ensinar a ler e a escrever. Qual é a diferença da educação libertadora de Paulo Freire? Então, é uma educação que ela é pautada na leitura da realidade. Então, um exemplo, né? Ele sempre falava desse exemplo, o vovô viu a uva. A uva, como que essa uva surgiu? Quais são os processos de trabalhos que estão implícitos nesse processo da uva? Então, ele vai problematizando a palavra e esta palavra que vem nesse processo de alfabetização, ela vem da realidade do educando. Então, isso passa a ter mais sentido para o educando ficar em sala de aula. Você está vendo horas de depoimentos dele, assim, do jeito dele. O que o jeito dele revela para você? É uma pessoa amorosa, uma pessoa que dá vontade de você ficar perto, uma vontade de abraçar, sabe? Que tem uma coisa boa para passar. E eu sempre digo que nós trouxemos para o mundo os filhos que puderam chegar, porque houve outros que se atrapalharam no caminho e não chegaram. Nós trouxemos os 5 para o mundo, 3 mulheres e 2 homens, como resultado de lindos atos de amor. Quer dizer, nenhuma filha minha, nenhum filho meu e de Elza veio ao mundo por acaso. Ele tinha uma força interna muito grande, né, de realmente se indignar, né, contra as injustiças que ele via, principalmente na sociedade brasileira. Né? Eu sempre digo que Paulo Freire, ele deixou muitas obras, dezenas, quase uma centena de obras. Deixou livros maravilhosos, traduzidos em mais de 20 línguas. Mas o que mais importa para nós é que ele deixou como legado a crença de que era possível mudar o mundo.
Em 1989, surgiu o MOVA, uma das maiores experiências práticas inspiradas nas ideias freirianas. A educação acontecia nos locais os quais eles moravam. Então, se utilizou de associações, espaços comunitários, para que líderes comunitários pudessem ser formados e efetivar essa alfabetização. Hoje, o MOVA Brasil está em 10 estados. Desde 2003, o projeto já alfabetizou 172 mil brasileiros. Só neste ano vai formar 31 mil alunos em todo o país. Por que a concepção freiriana ainda é tão atual assim? Porque o mundo continua ainda muito injusto e desigual. Então, a concepção de educação de Freire, ela continua presente nos movimentos, nos governos que querem uma transformação real, porque as desigualdades não foram ainda eliminadas. Mas como essas ações acontecem na prática? Fomos ao Nordeste, região do país que serviu de berço para o pensamento de Paulo Freire. No município de Caucaia, na zona rural de Fortaleza, encontramos uma das milhares de salas de aula do MOVA Brasil. Logo, percebemos a primeira diferença. Quando eu olho para a sala, quando eu estou aqui, eu consigo olhar e ver o rosto de cada um. Eu posso, através do rosto dele, posso perceber o que eles estão querendo. Se ficar um atrás do outro, com certeza alguém vai se esconder. E a gente não está aqui para se esconder, a gente está aqui realmente para aparecer. 7 menos pontinho de interrogação é igual a 3. O abacaxi corresponde a que número? 4. Na comunidade de Matões, a própria educadora construiu o espaço para dar aulas. No início, os 3 primeiros meses, a gente funcionava ali numa sala da minha mãe, certo? Lá na sala da casa dela, só que era um pouco apertado. Então, o que eu tive que fazer? A minha irmã me emprestou o dinheiro, fora o empréstimo que eu tinha feito, e o que eu tinha. Então, eu juntei e construí esse espaço aqui. Você, com o seu bolso? Com o meu bolso. Na sala que construiu, Kátia muda a história da comunidade e da própria família. Dou aula para minha mãe, dou aula para o meu irmão, dou aula para minha avó, para o meu tio, Francisco Duarte, e para minha tia, que é a Isabel. O meu pai não aceitou que eu estudasse. Quando eu queria estudar, ele dizia que para que filho de pobre saber ler, que caneta de filho de pobre era o cabo de enxada. E era o que mais a gente fazia, era trabalhar. Hoje eu estou na frente da minha filha, ela falando tudo isso, é a coisa mais linda do mundo, que eu nunca tive essa oportunidade. Vai colocar aqui o total de letras, você colocou foi no nome aqui, viu? O que eu mais aprendi, posso dizer com certeza, foi valorizar o ser humano. Porque às vezes, tem até uma frase de Paulo Freire que fala assim, não há saber menor ou saber maior, há saberes diferentes. Às vezes, porque você tem uma faculdade, ou porque você tem um curso técnico, ou porque você tem um ensino médio, você conhece uma pessoa que não tem, você às vezes quer menosprezar essa pessoa. Mas todos eles aqui, independente do nível que eles chegaram aqui, independente do nível que eles estão, eles têm um valor e eles têm um saber. Nós temos aqui, ó, A, Ba, aí tem um C, mas para ficar K, tá faltando que letra? Isso, muito bem, o A. Por que você quis aprender? Por que eu quis? Porque é muito bom a gente aprender e o que a gente aprende, ninguém toma. Uma das coisas que ninguém toma é saber. Eu desejo que essa escola nunca se acabe. Enquanto eu viver, eu quero estar estudando. Os alunos que à noite estão na sala de aula, durante o dia são trabalhadores rurais de uma horta comunitária ao redor da escola. Por que vocês resolveram fazer uma horta comunitária? Por quê? Porque a gente acha que quando o negócio é comunitário, o negócio facilita a maneira da gente cuidar. Antes de eu trabalhar na horta, eu trabalhava na agricultura, plantando milho, feijão, mandioca. Mas na terra do senhor ou na terra dos outros? Não, na terra dos outros. E o senhor ganhava mais antes ou ganha mais agora? Agora a gente ganha mais um pouquinho, né? Quanto maior o saber das palavras e dos números, maior o domínio do próprio negócio. A gente fica mais desenrolado, né? A gente fica mais
hábito para resolver as coisas, né? Ô Roberto, desde que você começou a fazer aula, aprender a escrever, a ler, o que isso mudou aqui no seu dia a dia, assim, no seu trabalho? Bom, trabalhando com verdura a gente usa muito a parte da matemática, né? Isso daí é melhor, porque a nossa professora, que é a Kátia, ela ensina muito a matemática. No próximo bloco, os saberes populares, a educação e a geração de renda. A arte do labirinto renasce do encontro das mulheres na Sala do Mova. E agora, quando a senhora tem que assinar alguma coisa... Não bota mais o dedo não, é feio. Além da cidadania, elas encontraram uma alternativa para uma vida melhor. Multicoloridos, homens, multicoloridos, andam, sentem, amam, acima, embaixo do mundo. Multicoloridos, homens, multicoloridos, andam, sentem, amam, acima, embaixo do mundo. O Ação está no Nordeste, região que concentra o maior índice de analfabetismo, para mostrar o esforço de educadores para alfabetizar jovens e adultos. A 200 quilômetros de Fortaleza, capital do Ceará, Icapuí é um município com cerca de 18 mil habitantes. O Mova Brasil chegou aqui em março. Desde então, quando cai a noite, jovens e adultos que passaram o dia todo trabalhando saem em busca de novos conhecimentos. A cada ano, são formadas novas turmas com, no máximo, 25 educandos. Nós vamos fazer outro exercício de matemática, certo? Utilizando a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga, que a gente sabe que é uma música que é considerada o hino do Nordeste, né? Um hino do Nordeste. Quem aqui conhece a música Asa Branca? Eu. Começa! Quando eu olhei a terra, na fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai. O curso tem duração de 10 meses. A idade dos alunos varia entre 15 e 80 anos. Edson, o educador, é pescador de camarão e conhece bem a comunidade. A senhora, dona Cacá, quando a senhora vai fazer o seu café, a senhora já começa usando a matemática. Porque a senhora vai ter que saber quantas colheres de açúcar a senhora vai botar no café para ele ficar no ponto certo. Você acha que com esse trabalho está conseguindo mudar a realidade deles? Em vários sentidos, né? Desde o aprendizado, né, da escrita, da leitura, da matemática, como também a questão das relações pessoais, que eu considero de fundamental importância para que as pessoas tenham uma vida mais harmoniosa, uma vida melhor, com uns ajudando os outros através da solidariedade, do respeito, né, e também da forma com que uns tratam os outros. Tá aqui meu nome, ó. E aqui também, ó. Ele manda eu fazer sozinho, eu fico treinando. Ah, então... De caneta e de com lápis. Então, seu nome a senhora já aprendeu a escrever? Já, graças a Deus. E agora, quando a senhora tem que assinar alguma coisa? Não, bota mais o dedo não, é feio. Nas salas do Mova, todos aprendem juntos. 3 mais 2, 5. Contínuo somar, 5. E isso é uma troca, uma soma que leva as pessoas a ter uma visão de mundo mais ampla e entender até a si mesmo também. 1.300 educadores trabalham no Mova Brasil, o projeto de alfabetização de jovens e adultos. Só no Ceará são 170. A cada 2 meses, eles participam de encontros de formação e de capacitação. A educação liberta as pessoas e as pessoas intervêm na sociedade. Então, o nosso objetivo é esse, é fazer a educação. Para ser um monitor, é preciso mais que um diploma. O significativo é que ele tenha o seu curso fundamental, que saiba e conheça a sua realidade, que tenha uma inserção, uma vivência na sua comunidade. Eles passam por uma pré-seleção que o Polo desenvolve
fazendo uma leitura desse perfil. E aí nós vamos olhar também para essa capacidade dele da criatividade. Como é que ele se desenvolve? Qual é a proposta dele de ver a educação? Identificar as necessidades de uma comunidade e criar uma nova turma é função dos coordenadores de cada estado. Eu me sinto assim, privilegiada em estar trabalhando com os educandos, que são as pessoas também que não tiveram a oportunidade que eu tive de estar na faculdade, na sala de aula, e que eu estou buscando eles lá fora para que eles venham para dentro da sala de aula. E também o MOVA está aí dizendo, olha, não se preocupe só com leitura e escrita, procure formar cidadão. O MOVA é mais do que um projeto de educação e cidadania. Juntos, professores e alunos de cada lugar identificam as principais necessidades da comunidade. No caso de Icapuí, o principal problema era a geração de renda, faltava trabalho. Foi assim que o Labirinto, uma antiga tradição, renasceu na vida das alunas. O labirinto para mim foi uma coisa muito importante, porque eu me criei fazendo labirinto, minha mãe era labirinteira, minhas avós, minhas irmãs. Na época que eu era criança, eu já fazia labirinto, me vestia, me calçava de labirinto. Na turma nós temos 12 labirinteiras, né? Que são pessoas que têm uma técnica muito apurada, têm um domínio. Desde os meus 10 anos que eu comecei a fazer o labirinto, eu botava uma grade para mim fazer no correr do dia e outro até, começava de 7 até 11, 12 horas da noite. Nossa. Fazia aquela parina no meu labirinto. Eu comprava minhas roupas, meus calçados, as minhas coisas que era de antigamente, que a gente usa. E deixei o meu colégio por causa disso. Antes do MOVA Brasil, vocês vendiam para quem o labirinto? Nós fazia para nossas primas, as primas que faziam. Aí ela tinha as pessoas que vinham de Fortaleza para cá comprar o labirinto. Então ela vendia um precinho bem baixinho e lá fora eles davam em cima das nossas costas. Ganhando um deoral medonho em Fortaleza. E como é que foi voltar a estudar? Foi o meu professor que veio para cá e me chamou, me conquistou para mim ir, eu não queria ir não. E a minha filha também me deu muita força para mim ir estudar no MOVA Brasil. Ô Conceição, e você aí com a matemática que você aprendeu na escola, você já está usando aí no labirinto? Depois dele pronto, eu vou saber quanto é que eu gastei para se um sabido vir comprar pouquinho ele, eu digo, não senhor, eu gastei isso aqui. Você não vai comprar não, assim, pouquinho, com pouco dinheiro não. Vai comprar com muito, o valor do dinheiro muito grande. Hoje ninguém te passa para trás, não, então? que antigamente passava eu muito para trás. Então aqui, ó, tem um preço. E agora acabou? Esse é outro preço. O MOVA Brasil botou para frente. Ninguém sabe ao certo o número de labirinteiras em Icapuí, mas graças ao trabalho de retomada desta cultura, elas sonham hoje com a criação de uma associação. E por que você acha que vocês nunca tinham pensado nisso antes? Porque nunca teve um incentivo. Ver esse incentivo do MOVA Brasil. A nossa intenção é fazer com que elas tenham um acesso direto para o mercado e tendo uma renda melhor. A senhora quer fazer até quando o labirinto? Eu até quando Jesus permitir. Até viver. Enquanto eu viver, porque eu gosto muito. O entusiasmo dessas pessoas que estão engajadas nesse projeto, não só da turma do MOVA Brasil, mas de muitas outras pessoas da comunidade que estão se interessando em fazer parte dessa associação que nós estamos pretendendo fundar. É uma sensação extremamente gratificante, né? Porque você poder contribuir para a melhoria da situação de vida da comunidade que você vive, não há, assim, no meu ponto de vista, né, nos sentimentos que a gente procura absorver da população, da comunidade que a gente convive, não há sentimento melhor do que ver esse povo se sentindo bem e tendo uma vida melhor. Eles têm muito a nos ensinar com suas experiências, com suas vivências, com a cultura que já vem de gerações e gerações. E o afeto. O afeto é um ponto assim imprescindível para que essa relação seja a cada dia fortalecida e continuada com essas pessoas simples e humildes que têm muito a nos ensinar.